Afonso desmascara a farsa cruel e descobre mentira bombástica de Fátima e César em Vale Tudo. A casa vai realmente cair e, desta vez, de um jeito ainda mais devastador do que o público esperava. O flagra de Afonso em Maria de Fátima e César na cama não será apenas uma traição amorosa. Por trás do escândalo, existirá uma mentira ainda mais bombástica, que vai abalar os alicerces da mansão e colocar em risco todos os envolvidos. Depois de receber o alerta de Sardinha sobre as armações de Fátima contra Solange e sobre o caso clandestino com César, Afonso ficará transtornado. Movido pelo desespero, vasculhará o quarto da esposa até encontrar o endereço do apartamento onde os dois amantes se encontram em segredo. Determinado a não ser feito de idiota, o rapaz partirá para o local, sem imaginar que o que descobrirá lá vai muito além de um simples adultério. Ao chegar ao flat, Afonso abrirá a porta no exato momento em que César se levanta da cama e Fátima, enrolada em um lençol, tenta se recompor. O choque tomará conta do Mauricinho. Fátima, você me enganou esse tempo todo? Mas, antes que ela consiga se explicar, César tentará intervir. Calma, Afonso. Não é nada do que você está pensando. Revoltado, ele partirá para cima do rival e lhe acertará um soco que o deixará sangrando. O público pensará que a confusão terminará ali, mas será neste momento que a bomba estourará. Ao ver o sangue escorrendo do rosto, César soltará uma frase enigmática. Você não devia bater no homem que salvou sua herança. Afonso ficará sem entender, e pressionado, César revelará que ele e Fátima mantêm, além do romance, um pacto sujo. Ambos forjaram documentos para fraudar uma parte dos negócios de Afonso e manipular decisões que envolvem o patrimônio da família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Sim, a mentira não era apenas a traição carnal. Fátima e César estavam por trás de um esquema milionário para desestabilizar Afonso e, em seguida, assumir o controle de tudo. Desnorteado, Afonso gritará, tentando assimilar a notícia. Vocês dois estavam roubando de mim esse tempo todo? Fátima, acuada, tentará contornar a situação. Não é roubo, Afonso. Eu só quis garantir nosso futuro. Você não entende como o mundo funciona. O rapaz transtornado retrucará. Eu entendo muito bem, Fátima. Você nunca me amou. Você só queria a vida de luxo, e o César era a peça do seu jogo. César, ainda sangrando, confirmará a mentira. Ela não te enganou sozinha, Afonso. Eu também precisava me manter no poder. Vocês acham que negócios se sustentam apenas com honestidade? O mundo real não funciona assim. A revelação deixará claro que o relacionamento dos dois amantes era, na verdade, parte de uma armação ainda maior. Manter Afonso como o corninho manso enquanto eles dilapidavam seu patrimônio pelas costas. Destruído, o rapaz não conterá as lágrimas. Vocês acabaram com a minha vida. Roubaram minha confiança, minha dignidade e até meu nome. Tentando manter o controle, Maria de Fátima se vestirá às pressas e disparará. Chega de drama, Afonso. Você nunca teve coragem de enfrentar a vida. Eu e o César estamos apenas fazendo o que você nunca teve estômago para fazer. E se você abrir a boca, quem vai sair perdendo é você. Essa ameaça deixará claro que a vilã não tem limites. Além da traição e do golpe financeiro, ela agora colocará Afonso contra a parede, insinuando que pode manipular a situação para fazê-lo parecer culpado nos negócios. Eu tenho provas de que você assinou papéis sem ler. Quem acha que a justiça vai acreditar? Em mim e no César ou no marido enganado que se diz vítima? Provocará ela. Completamente arrasado, Afonso dirá apenas: acabou, Fátima. Você nunca mais vai me ver como antes. E dessa vez, nem seu charme, nem suas mentiras vão salvar você. Em seguida, sairá do flat batendo a porta, deixando para trás uma cena de destruição emocional. E César sangrando no chão. De volta à mansão, Afonso se trancará no quarto e desabará em prantos, enquanto recorda todas as vezes em que defendeu Fátima das acusações de amigos e familiares. Agora, ele terá a dura certeza de que não era apenas um marido enganado. Era também vítima de um golpe frio e calculado. À medida que sua saúde se deteriora e o tratamento contra a leucemia se torna cada vez mais desgastante, Afonso decide deixar um legado que vá além de qualquer bem material.
Prestes a encarar a possibilidade de não resistir à doença, ele encontra forças em um gesto simples, mas profundamente carregado de significado: gravar um vídeo para os filhos gêmeos que Solange espera. Para ele, não se trata apenas de registrar palavras, mas de oferecer uma herança de amor, memória e esperança, capaz de atravessar o tempo e acompanhar os pequenos mesmo na sua ausência. Numa madrugada silenciosa, enquanto Solange dorme exausta após mais um dia de cuidados ao lado do marido, Afonso se levanta devagar. Os movimentos são lentos, denunciando o peso do cansaço, mas sua determinação é firme. Ele pega o celular e se senta na poltrona do quarto, a mesma em que tantas vezes sonhou com o futuro da família. Com um olhar marejado, aciona a câmera e começa a falar. "Oi, meus amores." Inicia tentando esboçar um sorriso que se mistura ao tremor da voz. Ele faz uma pausa, respira fundo e prossegue. "Vocês ainda nem nasceram, mas eu já amo tanto vocês. Mais do que consigo colocar em palavras." As lágrimas escapam de seus olhos, mas ele não interrompe a gravação. Ao contrário, deixa que a emoção transborde, revelando a incerteza que o corrói. Afonso fala sobre o medo de não estar presente para vê-los crescer, para ensiná-los a andar, para comemorar os aniversários e acompanhar cada conquista. "Eu queria estar ao lado de vocês em tudo, mas se por algum motivo eu não puder, quero que saibam que sempre estive com vocês aqui dentro", diz, colocando a mão sobre o coração. A cena é carregada de uma ternura quase insuportável. Afonso, mesmo diante da possibilidade de despedida, busca consolar os filhos que ainda estão por vir. "Vocês vão ter uma vida linda, eu sei, e quero que nunca duvidem do amor que sinto. Amor não morre. Ele continua vivendo em quem a gente ama", completa, tentando convencer não apenas os gêmeos, mas também a si mesmo. Nesse momento, ele muda o foco da fala e passa a falar sobre Solange. O semblante se ilumina de orgulho e reverência. "Vocês têm a sorte de ter a mãe mais incrível que eu já conheci. Uma mulher forte, corajosa e com um coração imenso. Se um dia eu não estiver aqui, prometam cuidar dela como ela vai cuidar de vocês. Foi ela quem me deu forças até agora, quem nunca desistiu de mim, quem acreditou que a gente podia superar tudo. Vocês vão entender, quando crescerem, o quanto ela é especial." Enquanto fala, o choro de Afonso se intensifica. É um choro contido, silencioso, mas devastador, porque traz consigo o medo da finitude e a dor da despedida antecipada. Ele tenta se recompor. Respira fundo mais uma vez e conclui com uma frase simples, mas carregada de sentimento. "Seja como for, tudo vai ficar bem. Eu prometo." Nesse instante, a câmera continua gravando, mas algo inesperado acontece. Solange, despertada pelo barulho baixo e pelo choro abafado do marido, abre os olhos e se levanta. Ao se aproximar, flagra Afonso diante do celular, em plena confissão. Com o coração apertado, ela interrompe a cena. "Afonso, nossos filhos nunca vão ver esse vídeo", diz com firmeza, segurando as mãos dele. O tom não é de reprovação, mas de um amor tão intenso que não aceita a ideia de despedida. Ele, surpreso e constrangido, tenta disfarçar, murmurando que estava apenas batendo um papo com os bebês. Solange, no entanto, enxerga através da fragilidade do companheiro. Ela percebe o medo escondido por trás das palavras, a esperança disfarçada de despedida. Sem deixar que ele se afaste, ela o abraça com força, como se quisesse convencê-lo de que ainda havia tempo, de que a luta não estava perdida. "Eu não vou deixar você desistir. Nós vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. E você vai estar aqui para segurar esses meninos no colo, pode acreditar." O silêncio que se segue é carregado de emoção. Afonso encosta o rosto no ombro de Solange, deixando que as lágrimas escorram livremente. Pela primeira vez, ele não tenta esconder o medo, nem a fragilidade. E nesse gesto, encontra a força que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer. A cena termina com os dois abraçados, em um misto de dor, esperança e cumplicidade. O vídeo permanece gravado, guardado como um testemunho silencioso do amor de Afonso. Mais do que palavras, aquele registro simboliza a luta de um homem contra o tempo, contra a doença e contra o esquecimento. É a lembrança de que, mesmo diante da morte, o amor continua sendo a maior herança que alguém pode deixar. Na manhã seguinte, a tensão da noite anterior ainda paira no ar. Solange desperta antes de Afonso e o observa dormir, exausto, com o celular ainda ao lado da poltrona.
Por um instante, pensa em apagar o vídeo, como se pudesse afastar o fantasma da despedida que tanto teme. Mas, ao encostar o dedo na tela e ver o rosto emocionado do marido congelado no início da gravação, decide não fazê-lo. Em vez disso, guarda o aparelho cuidadosamente na gaveta, compreendendo que aquele registro não é um presságio, mas um grito silencioso de amor e vulnerabilidade. Quando Afonso desperta, encontra Solange ao seu lado, sorrindo com doçura, embora os olhos ainda tragam vestígios de choro. Eu sei que você tem medo, Afonso. Eu também tenho, confessa, com a voz suave. Mas vamos aprender a transformar esse medo em força. Nossos filhos precisam de você. E eu também. Você não está sozinho. Ele a encara, tocado pela firmeza e serenidade da companheira. Pela primeira vez em dias, sente que a esperança pode ser mais forte do que a dor. Solange beija sua testa. E em silêncio, ambos selam um pacto. Lutar até o fim, juntos. Odete Roitman nunca foi mulher de expor sua vida pessoal. Sempre rígida, calculista e com uma imagem a zelar, mantinha seus relacionamentos longe dos holofotes. Mas dessa vez, algo estava diferente. César, com seu charme irresistível, havia conseguido atravessar as muralhas que ela mesma ergueu ao longo da vida. A princípio, Odete achava que ele não passava de mais um capricho, um brinquedo passageiro que alimentava seu ego. Porém, aos poucos, o rapaz conquistou espaço não só em sua rotina, mas também em seu coração. O romance, que começou como um segredo sussurrado entre quatro paredes, estava prestes a ganhar o mundo. Em uma manhã ensolarada, dentro da suíte luxuosa de um hotel, César circulava despreocupado, exibindo apenas uma cueca, dono de uma autoconfiança quase insolente. Ele pegou o telefone e ligou para a recepção, pedindo o café da manhã no quarto. Mas antes mesmo que pudesse concluir o pedido, Odete o interrompeu com sua voz firme, porém doce, num tom incomum para quem a conhecia. Desligue isso. Estou cansada de comer aqui dentro. César arqueou a sobrancelha, surpreso. Aquela frase, aparentemente simples, carregava algo que ele não esperava ouvir da poderosa empresária. Como assim, Odete? Provocou ele, deixando o telefone de lado. A resposta dela foi ainda mais surpreendente. Vamos descer. Quero tomar café no salão. Não tenho mais paciência para me esconder. O jovem, intrigado, não deixou a oportunidade escapar. Aproximou-se, envolvendo-a em seu olhar penetrante, e soltou uma risada leve. Você não está mais preocupada em ser discreta? Odete, sem hesitar, sustentou o olhar dele com firmeza. Pela primeira vez, não havia sombra de dúvida em sua expressão. Não estou mais preocupada com nada disso. Quero que vejam. Quero que saibam. Aquela declaração foi um divisor de águas. César, acostumado a testar os limites dela, não resistiu a cutucar ainda mais. Então a poderosa Odete Roitman quer descer comigo? Quer andar de mãozinha dada com o seu namorado no lobby do hotel? O tom irônico dele só arrancou um sorriso quase juvenil da mulher que sempre se orgulhara de ser inabalável. Odete, que tantas vezes ditou as regras do jogo, agora parecia se permitir ser conduzida pelo desejo e pela leveza de um romance que nunca imaginou viver. Enquanto ela escolhia um vestido sofisticado para descer, César a observava como quem contempla um prêmio raro. A cada gesto, a cada detalhe, percebia que estava diante de uma mulher que, mesmo poderosa e temida, também carregava vulnerabilidades que quase ninguém conhecia. Era essa dualidade que o atraía, a frieza da executiva e a intensidade da amante apaixonada. Antes mesmo de deixarem o quarto, no entanto, o clima entre os dois esquentou. Bastou um olhar mais demorado, um toque nas mãos, e o jogo de provocações se transformou em entrega absoluta. Entre beijos ardentes e risadas cúmplices, esqueceram do mundo lá fora. Para Odete, cada instante ao lado dele era como um renascimento, uma sensação que a fazia se sentir viva de uma maneira inédita. Quando finalmente decidiram recompor-se para descer, a empresária não parecia a mesma mulher que, semanas atrás, condenaria qualquer tipo de exposição. Agora, ela queria mostrar a todos que estava apaixonada
sem importar os comentários ou julgamentos. Seu orgulho, sempre tão blindado, se transformava em um gesto ousado de liberdade. César, por sua vez, aproveitava a mudança. Sabia que estar ao lado de Odete significava mais do que luxo e poder. Era ter a chance de escrever um novo capítulo em sua própria vida, com a mulher mais temida e influente do país, exibindo-o sem reservas. Para ele, aquilo era vitória pessoal e conquista emocional. E assim, de mãos dadas, eles se preparavam para atravessar o corredor do hotel e enfrentar os olhares curiosos que inevitavelmente viriam. Mas Odete não se importava mais. Seus passos eram firmes, o queixo erguido, a confiança intacta. No fundo, ela sabia que aquele gesto não era apenas uma excentricidade passageira. Era uma declaração silenciosa, mas poderosa. Odete Reutemann, a mulher que sempre controlou tudo e todos, havia se rendido ao amor. E não estava nem um pouco arrependida. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima vai pegar fogo quando Celina, cansada das mentiras de Maria de Fátima, decidir desmascará-la de uma vez por todas. Ao lado de Raquel e Bartolomeu, ela vai preparar um plano audacioso que resultará na queda da vilã em plena frente da imprensa. Afonso, pego de surpresa, terá uma reação devastadora. Fará duas coisas inesperadas, sendo a última tão chocante que deixará todos em choque. Tudo começa quando Fátima, acreditando que Afonso é estéril, se atira das escadas do Teatro Municipal numa cena calculada para chamar atenção. Apesar do susto, nada acontece com o bebê. A vilã, cada vez mais desesperada, descobre através de um suborno no laboratório que Celina falsificou o exame do marido. Furiosa, parte para cima da tia e grita: "Você mentiu para mim! O exame era falso. O Afonso não é estéril, coisa nenhuma." A discussão é presenciada por Eugênio, que observa escondido. Celina não se intimida e retruca, jogando na cara da sobrinha que sabe que o filho que ela espera não é de Afonso. Fátima ameaça revelar para Odete e Heleninha a sociedade secreta entre Celina e Raquel, deixando claro: "Se você se meter na minha vida, eu destruo a sua." Abalada, Celina pede que Eugênio vigie a vilã dentro da mansão e garante que já tem um plano para acabar com ela. A primeira aliada que procura é justamente Raquel. As duas se encontram na Paladar, onde também está Bartolomeu, peça-chave para a revelação. Celina expõe seu medo. Fátima descobriu a sociedade e ameaça contar tudo. Raquel, então, revela um segredo ainda mais bombástico. O verdadeiro amante da filha é o César. Ele e Fátima nunca se separaram. Esse casamento com Afonso foi apenas um golpe. Celina fica em choque. Raquel mostra fotos de Fátima e César juntos, um dia antes do casamento, e Bartolomeu reforça sua disposição em participar da vingança. Determinada, Celina promete: "Vou acabar com essa víbora de forma épica. Vai ser um escândalo que ficará para a história." Com tudo armado, Celina convoca Eugênio, Raquel e Bartolomeu para a execução do plano. Eugênio, hesitante, questiona se aquilo daria certo, mas Celina garante que o momento de desmascarar Fátima havia chegado. A cena decisiva acontece na mansão, diante de Odete, Afonso, Heleninha, Laís e Cecília. Celina surpreende a todos ao chamar jornalistas para uma coletiva improvisada. Odete se revolta, acusando a irmã de expor a família, mas Celina se mantém firme. Pouco depois, Raquel e Bartolomeu entram no salão, aumentando a tensão. E para a surpresa geral, César também é levado até lá. Diante das câmeras, Celina não poupa palavras. "A maior mentirosa deste país está aqui entre nós, e o nome dela é Maria de Fátima." Afonso fica perplexo. Fátima nega tudo, implorando que a tia desminta, mas Raquel reforça as acusações. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima nunca perdeu uma oportunidade de virar o jogo a seu favor, não será diferente. Desta vez, a golpista vai mirar em Celina, disposta a descobrir qualquer fraqueza da madame para usá-la como arma. Ao perceber que a esposa de Eugênio anda desconfiada de suas saídas e atitudes misteriosas, Fátima decide agir rápido. Seu plano? Comprar a lealdade de quem está sempre por perto e pode ouvir tudo: Marina, a empregada da família Reutemann. Marina, atenta a cada movimento na mansão, acabará ouvindo uma conversa comprometedora entre Celina e Eugênio. Num tom carregado de suspeita, a dondoca comentará com o marido que tem notado um comportamento estranho em Fátima e que desconfia de suas ausências. Marina, percebendo que aquela informação valia ouro para a golpista,
não pensará duas vezes. Procurará Fátima e entregará a fofoca com um ar cúmplice. É a dona Celina. Ela tá desconfiada de alguma coisa sobre a senhora. Vive agora fuxicando com o seu Eugênio. Fátima, com um sorriso calculado, agradecerá a lealdade da funcionária. De início, colocará R$ 300 nas mãos dela como forma de agradecimento. Mas Marina, ciente do risco que está correndo, pedirá mais. Tá bom, 500, mas você vai ficar de olho, dirá Fátima, ajustando o valor. E não quero saber só o que a Celina tá falando de mim, não. Quero saber da vida dela. Tudo, entendeu? A ordem será clara. Marina não é mais apenas uma informante casual, mas uma espiã particular da golpista. A partir daí, cada passo de Celina será observado com atenção. O destino logo conspirará a favor de Fátima. Num dia aparentemente comum, Jarbas, um funcionário de confiança da família, aparecerá na cozinha carregando algumas multas de trânsito que o carro de Celina havia recebido. Sem se dar conta da presença de Marina, ele comentará com Eugênio que era bom pagar logo para evitar problemas. Marina, sempre pronta para aproveitar uma brecha, guardará na memória cada detalhe. Quando tiver a oportunidade, a empregada não apenas contará o ocorrido para Fátima, como mostrará fotografias das multas que tirou discretamente. O Eugênio também estranhou muito, comentará Marina, entregando o material. Curiosa, Fátima pedirá para ver os endereços que constavam nas notificações. Pegará o celular e, digitando rapidamente na internet, seu olhar se acenderá. Tem alguma coisa aqui, murmurará, analisando o resultado da busca. Tem algum podre da Celina nesse endereço, Marina? Determinada a confirmar suas suspeitas, Fátima cruzará as informações e descobrirá algo bombástico. Celina é sócia de Raquel na Paladar, restaurante que se tornou ponto de destaque na cidade. A revelação não será apenas uma curiosidade, será a arma perfeita. Afinal, Celina sempre se posicionou de maneira elitista e reprovadora, e aquela sociedade com Raquel poderia ser explorada para colocar a madame contra a parede. Com o segredo nas mãos, Fátima começará a arquitetar a melhor forma de usar a informação. A ideia de humilhar Celina publicamente será tentadora, mas a golpista sabe que um trunfo desses vale mais se usado no momento certo, quando a madame estiver mais vulnerável. A primeira abordagem será mais sutil, uma ameaça velada. Interessante esse endereço das multas, comentará Fátima encarando Celina com um sorriso enigmático. Aposto que o Eugênio adoraria saber o que você anda fazendo lá. Ou talvez não, né? Impactantes sobre o estado de saúde de Leonardo virão à tona por meio de Odete e prometem mudar completamente a perspectiva do público sobre o destino do personagem. Até agora, tudo o que se sabia era que ele havia ficado inválido após um grave acidente de carro. Episódio que marcou profundamente todos os envolvidos. A vilã, manipuladora e calculista, sempre manteve em absoluto sigilo o fato de que o filho havia sobrevivido. Poucos sabiam de sua real condição, e para proteger seus interesses, ela atribuiu toda a culpa do acidente a Heleninha, que, tomada pela culpa e pelo trauma, acabou mergulhando no alcoolismo. Desde então, a expectativa de muitos era que, em algum momento, Leonardo pudesse se recuperar. A esperança de que ele se reerguesse e revelasse a verdade sempre esteve no ar, alimentando a tensão da trama. Essa possível reviravolta parecia ser apenas uma questão de tempo. Bastaria que ele tivesse força suficiente para desmascarar a própria mãe e expor suas artimanhas. No entanto, as próximas declarações de Odete virão para sepultar de vez essa possibilidade, mostrando que o quadro é muito mais grave e irreversível do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começa quando Odete decide visitar o local onde mantém o filho escondido. Um casebre afastado, simples e quase esquecido, onde Leonardo vive sob os cuidados de Ana Clara. É ali, longe dos olhos de todos, que o rapaz tem passado seus dias desde o acidente. Ao chegar, a poderosa empresária é surpreendida pelas notícias que recebe da cuidadora. Ana Clara, dedicada e atenta, revela que o estado de Leonardo vem apresentando sinais de melhora. Não se trata de algo milagroso ou de uma recuperação completa, mas de progressos que, para ela, significam muito. Segundo a jovem, essas mudanças se devem à rotina de cuidados que ela mesma implantou, usando tudo o que aprendeu, mesmo sem ter concluído a faculdade. Já em outro momento, a tensão entre Afonso e Maria de Fátima atingirá o ponto máximo quando a verdade sobre o caso extraconjugal da jovem vier à tona.
Tudo começará quando o filho de Odete flagrar com seus próprios olhos um beijo apaixonado entre Fátima e César. O impacto será imediato. Tomado pela raiva, Afonso partirá para cima do rival sem pensar duas vezes, desferindo socos violentos que farão o amante cair no chão, atordoado, com a boca cortada e sangrando. Enquanto César tenta se recompor, Fátima, tomada pelo pânico, tentará se aproximar do marido para minimizar o estrago. Com voz trêmula, alegará que tudo não passou de um deslize, um momento de fraqueza que jamais se repetiria. Mas Afonso, ainda com o coração acelerado, não acreditará em uma única palavra. Mais tarde, já em casa, o clima será de pura tensão. Afonso, com expressão fechada, iniciará o acerto de contas. Ele revelará que não se trata apenas do beijo que viu naquele dia. Ele já vinha desconfiando de algo há muito tempo. Você achou que podia me enganar pelo resto da vida? Dirá, encarando-a com firmeza. Eu falei com a dona do apartamento, Fátima. Descobri que você mantém aquele lugar alugado desde que voltamos de Paris. Você nunca terminou com esse cara, não é? Fátima, tentando ganhar tempo, desviará o olhar. Afonso, implacável, revelará ainda mais informações. Soubera por sardinha que César passou meses na Europa justamente durante a lua de mel deles. A linha do tempo não deixava dúvidas. Me diz uma coisa, esse filho que você está esperando é meu? Questionará, com a voz embargada. Fátima, sem um pingo de constrangimento, responderá. Pode ser seu, mas também pode ser do César. Eu ainda não sei. O silêncio que se seguirá será cortante. Afonso respirará fundo, como se tentasse conter a explosão que sente por dentro. Então vocês estão juntos há mais tempo do que eu imaginava, concluirá ele. Eu estava me sentindo muito sozinha, responderá a vilã, com um tom hipócrita, quase teatral. A paciência de Afonso se esgotará. Ele se aproximará rapidamente, agarrando Fátima pelos braços e chacoalhando-a, como se tentasse arrancar a verdade à força. Chega! Para de mentir! Acabou! Será que você não pode ser sincera pelo menos uma vez na vida? Fala a verdade! Por que você casou comigo? Sem mais disfarces, Fátima deixará cair a máscara. Com um olhar frio e direto dirá: por dinheiro. A confissão cairá como uma bomba no ambiente. Afonso recuará um passo atônito, mas ela não parará por aí. Você tá me julgando porque, para vocês, tudo sempre foi fácil. Vocês nasceram cercados de luxo, nunca souberam o que é lutar para ter alguma coisa. Tem muita gente que se arranja com um casamento rico. E daí? Dirá, com uma frieza quase desafiadora. Vai dizer que eu não te fiz feliz? Que não foi bom ter uma mulher disponível o tempo inteiro, sorrindo para tudo o que você queria? Cada um faz o que pode, Afonso. Afonso ficará boquiaberto com o descaramento dela. Mesmo desmascarada, Fátima seguirá se justificando. Eu me casei por dinheiro, sim, mas eu me esforcei para te fazer feliz. E por um lado, eu consegui, porque você só descobriu agora. Ou você acha que é fácil acordar às 4 da manhã para correr? Ou fingir que gosta das mesmas coisas que você? Eu me esforcei, Afonso. O cinismo dela aumentará a indignação dele, mas Fátima não dará espaço para qualquer réplica. Não é justo eu sair dessa história toda sem uma recompensa. Eu ia te contar a verdade porque você é uma boa pessoa, mas não se engana. Se eu tivesse o seu dinheiro, não ia dar nem bom dia para as pessoas. Eu só estava esperando mais 3 meses. Por causa daquela porcaria de pacto pré-nupcial que vocês me obrigaram a assinar. O dia prometia ser especial para Sarita. Cecília e Laís, suas mães, haviam planejado uma festa simples, mas feita com todo carinho. A sala estava decorada com enfeites coloridos, flores improvisadas e balões que dançavam levemente com o vento que entrava pela janela. Sobre a mesa, um bolo caseiro com glacê branco, enfeitado por granulados, aguardava a hora de receber a vela acesa. Ao redor, brigadeiros caseiros de tamanhos desiguais, beijinhos, cajuzinhos e outros docinhos feitos à mão repousavam em forminhas coloridas. O clima era intimista, aconchegante, e as risadas das 3 amiguinhas de Sarita brincando de amarelinha no quintal completavam o cenário perfeito de um aniversário em família. Enquanto os convidados conversavam em pequenos grupos, Cecília e Laís se entreolhavam com satisfação. Elas sabiam que, para a filha, o importante não era o tamanho da festa, mas o amor que a envolvia. Era um momento de afeto, e tudo corria bem, até que a tranquilidade foi quebrada. De repente, a porta da rua se abriu de forma brusca. Homens entraram carregando uma máquina de videogame de última geração.
seguidos por 3 mulheres fantasiadas de princesas reluzentes. Logo atrás, surgiu uma arara com acessórios para a cabine de fotos, uma caixa de som imensa e, para surpresa geral, peças para montar um touro mecânico. Cecília, confusa, deu um passo à frente. Desculpe, mas acho que o senhor errou de endereço. Antes que a resposta viesse, Marco Aurélio apareceu na entrada, com aquele ar confiante que sempre o acompanhava. Ao lado dele estavam Leila, Bruno e Tiago, todos sorrindo como se estivessem prestes a presenciar um grande espetáculo. Errou nada! É aqui mesmo! Pode montar tudo, moço! Ordenou o executivo com um aceno firme. Assim que avistou o tio, Sarita soltou um grito animado. Tio! Correu em direção a ele, abraçando-o com entusiasmo. O sorriso da menina contrastou com a expressão fechada de Cecília e Laís, que sentiram o controle da situação escapar por entre os dedos. Cecília foi a primeira a reagir. O que é isso, Marco Aurélio? Você organizou outra festa para Sarita? Ele não se abalou. E o que é que tem, Cecília? Não acredito que você vai criar problema por causa disso. Eu só quis fazer uma festa de aniversário inesquecível para minha sobrinha. Laís cruzou os braços, irritada. Inesquecível? Isso aqui não é comemoração, é uma invasão. Enquanto discutiam, uma mulher entrou carregando um bolo imenso, de 2 andares, com confeitos elaborados, flores de açúcar e fitas douradas. Sem cerimônia, Marco Aurélio retirou o bolo simples que estava sobre a mesa e colocou o seu no lugar, como se fosse a única opção digna de destaque. Cecília sentiu um aperto no peito. O bolo que ela e Laís haviam preparado juntas com tanto cuidado agora estava relegado a um canto, como se fosse algo menor. A cada novo aparato montado, a festa íntima que elas haviam planejado se transformava em um espetáculo de ostentação. Sarita, é claro, estava encantada. Seus olhos brilhavam diante das princesas, do touro mecânico e dos jogos. Para ela, era como se o aniversário tivesse se tornado um parque de diversões particular. As mães, no entanto, precisavam engolir seco. Não queriam estragar a alegria da filha, mas a presença de Marco Aurélio havia mudado completamente o espírito da comemoração. Essa ostentação do Marco Aurélio é uma falta de respeito, sussurrou Cecília, tentando manter a voz baixa para que Sarita não percebesse a tensão. Olha, se não fosse a festa da minha filha, eu ia embora agora mesmo, respondeu Laís, indignada. É muita falta de noção. O som alto da música invadiu o ambiente, misturando-se às gargalhadas das crianças que agora se revezavam no touro mecânico. A cabine de fotos formou fila. As princesas encantavam os pequenos e o bolo ornamentado virou a atração principal. A simplicidade, que era a alma daquela festa, havia sido engolida por um show de exageros. Marco Aurélio, por sua vez, parecia satisfeito. Ele circulava pelo espaço, cumprimentando os convidados como se fosse o anfitrião oficial, ignorando os olhares de reprovação das mães. Para ele, era apenas mais uma prova de que, com dinheiro, era possível transformar qualquer ocasião em um grande evento. No entanto, para Cecília e Laís, aquele dia ficaria marcado não só pelo aniversário da filha, mas pela sensação amarga de terem sido deixadas em segundo plano na própria celebração. Elas sabiam que, no fundo, Marco Aurélio não havia feito aquilo apenas por amor à sobrinha. Era uma demonstração de poder, um gesto calculado para mostrar quem podia mais. O público verá uma Odete Reutemann como nunca antes, fora de si, sem compostura, e disposta até a usar a força para proteger seus segredos. A vilã ficará completamente transtornada ao descobrir que Ana Clara está se aproximando de sua filha, Heleninha. A aproximação entre as duas mulheres faz Odete temer o pior: que a verdade sobre Leonardo venha à tona. Diante desse risco, ela decide tomar uma atitude radical, e as consequências serão explosivas. Ao saber que Ana Clara está frequentando as mesmas reuniões de alcoólicos anônimos que Heleninha, Odete entra em desespero. Ela sabe que, caso sua filha descubra que Leonardo está vivo e que Ana Clara é casada com ele, todo o castelo de mentiras que ela construiu pode ruir. Tomada por esse medo, ela perde completamente a compostura e vai até a casa de Ana Clara, decidida a confrontá-la cara a cara. Sem aviso prévio, Odete aparece na porta da jovem. Assim que Ana Clara abre, é surpreendida pela fúria da ricaça, que já parte para cima dela, agarrando-a pelo pescoço. "O que é isso?
Tá maluca? Grita Ana, tentando se desvencilhar. Mas Odete está cega de raiva e solta sua ordem com firmeza. Fica longe da minha filha! O que é que você quer com a Heleninha? Ana Clara se debate e tenta reagir. Me larga, sua louca! Esbraveja enquanto é encurralada contra a parede da sala. Odete continua pressionando. O que é que você quer indo atrás da minha filha no AA, hein? Tá pensando que pode se infiltrar na minha família assim? A tensão entre as duas explode de vez quando Ana consegue se soltar e dá um tapa na cara de Odete. A vilã, no entanto, não hesita em revidar, e as duas acabam trocando bofetadas e empurrões. O confronto físico dura apenas alguns segundos, mas é intenso. As duas se encaram, respirando fundo, ofegantes. Ana, com os olhos cheios de raiva, solta. Minha paciência acabou, tá entendendo? Odete, impassível, responde com sarcasmo. E eu lá tô preocupada com a sua paciência? Você esqueceu do nosso acordo? Você prometeu ficar longe da minha família. Nesse momento, Ana Clara muda de tom e parte para o contra-ataque. Sem medo, revela que está oficialmente casada com Leonardo e que, portanto, tem direitos sobre os bens do marido. Você tá louca? Reage Odete completamente incrédula. Ana, firme, rebate. Não, eu não tô louca. Eu tô casada com o Leonardo, sim. E eu quero a parte dele. Eu não sou idiota igual minha avó. Pode gritar, espernear, fazer escândalo. Mas eu tenho a certidão de casamento. Eu conheço a minha cunhada. E se a senhora não resolver isso logo, eu mesma conto tudo pra Heleninha. Quer ver o que acontece? A ameaça é clara e direta. Odete percebe pela primeira vez que suas intimidações não funcionam mais com Ana Clara. A jovem está decidida e, mais do que isso, tem em mãos algo que pode desmoronar toda a sua estratégia para manter o passado enterrado. Vendo que perdeu o controle da situação, Odete recua. Com a respiração ainda alterada, ela tenta se recompor e muda de tom. Acho que a gente precisa conversar com calma, Ana Clara. Se você realmente conseguiu se casar com um incapaz só para entrar na família, bom, então temos algo sério a resolver, diz a vilã, já tentando retomar sua postura calculista e fria. Essa virada mostra uma nova dinâmica entre as duas personagens. Ana Clara deixa claro que não será mais manipulada, e Odete, mesmo contrariada, percebe que vai precisar negociar. O clima entre elas, no entanto, continua tenso, e qualquer novo passo em falso pode fazer a situação explodir novamente. O embate entre Odete e Ana Clara promete ser um dos pontos altos do remake de Vale Tudo, com reviravoltas intensas, revelações bombásticas e um jogo de poder cada vez mais acirrado. A trama mostra que ninguém está a salvo quando os segredos começam a vir à tona. E no centro dessa guerra, duas mulheres fortes, dispostas a tudo para defender o que acreditam ser seu por direito. Odete tenta controlar a respiração, tateando mentalmente as próximas palavras. Não está acostumada a se ver em posição de fraqueza, muito menos diante de alguém como Ana Clara, que ela sempre julgou como oportunista e insignificante. Mas agora, diante da ameaça de perder o controle da própria família e do próprio segredo, ela entende que precisará usar a cabeça, não apenas a força. Ana Clara, por outro lado, sente-se fortalecida. Pela primeira vez, vê Odete Reutemann recuar. A megera, sempre tão poderosa e imbatível, agora está visivelmente abalada. Isso dá a Ana a confiança que faltava. Ela cruza os braços, mantendo o olhar firme. Se a senhora achava que podia me calar com gritos ou tapas, perdeu seu tempo, diz com ironia. Eu não sou como os outros que a senhora controla com meia dúzia de ameaças. Eu tenho carta na manga, eu tenho provas. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima vai viver mais uma de suas amargas derrotas no jogo de manipulações e ambições em Vale Tudo. A vilã ficará em choque ao descobrir que seu plano de provocar ciúmes em Odete Reutemann saiu completamente pela culatra. Em vez de afastar a ricaça de César, Fátima verá a inimiga dar o passo mais inesperado, pedir o amante em casamento e, com isso, elevar César ao posto de futuro herdeiro do Império Reutemann.
Tudo começa quando Fátima, movida por despeito e provocação, decide enviar algumas fotos comprometedoras para o celular de Odete. Nas imagens, ela aparece no colo de César, em poses ousadas, claramente com a intenção de acender os ciúmes da empresária. O que Fátima não esperava, no entanto, era a frieza com que Odete lidaria com a situação. Ao invés de terminar tudo com César, a poderosa dá um passo além. Pede o rapaz em casamento para garantir que ele não volte a cair nas garras da ex. A notícia chega aos ouvidos de Fátima da pior maneira. Pela boca do próprio César, que aparece em sua casa com um sorriso debochado no rosto. Ao ver a ex lavando roupas, ele não perde a oportunidade de ironizar. Que fim, hein, Fátima? De Palácio das Laranjeiras para tanque de concreto. Revoltada, Fátima rebate imediatamente apontando o dedo para ele. Se eu tô nessa merda, a culpa é toda sua. Se não fosse você ter ido na hípica brincar de Príncipe do Sol, eu ainda estava casada com o Afonso, bilionária, por cima da carne seca. César não se abala e devolve no mesmo tom, ainda mais cruel. Garota, se não fosse por mim, você estava até hoje em Foz do Iguaçu dando mole para turista argentino. Acorda pra tua realidade! Indignada, Fátima manda que ele cale a boca, mas é então que César solta a bomba com prazer visível. Sabe o que me rendeu a tua armaçãozinha ridícula de mandar foto tua no meu colo pra Odete? Um pedido de casamento. Fátima arregala os olhos, perplexa. Você tá brincando? Você tá pegando a Odete há 15 minutos e vai se casar com ela? Tá de sacanagem com a minha cara? César sorri, sarcástico, e diz com frieza. Seu empurrãozinho foi ótimo. Valeu, bebê. Te devo essa. Atônita, Fátima tenta virar o jogo novamente e usa a gravidez como trunfo. Pois então trate de assinar um contrato de casamento muito bem feito, porque você vai ter que me pagar pensão. Eu tô grávida de você, César. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mas ele nem se mexe. Mantém o mesmo tom indiferente e cruel. Engraçado. Você cuidou tão bem de mim quando estava lá na sua vida de madame, né? Esfregava dinheiro na minha cara. Agora tá cobrando pensão? Eu posso te descolar uns trocados que nem você fazia comigo. A cada palavra, Fátima parece murchar. O orgulho é ferido, a armação falha e o desprezo de César pesa mais do que qualquer bofetada. Antes de sair, ele finaliza com escárnio. Vou nessa que agora eu sou o Reutemann. Fui. Fátima fica ali, estática, sem reação. A vilã que antes se achava no controle de tudo, vê o jogo virar de maneira cruel. César, o homem que ela tentou manipular, agora caminha para o altar com uma das mulheres mais poderosas do país, enquanto ela, sozinha, grávida e humilhada, volta a encarar o fundo do poço. Em sua trajetória de ambição desmedida, Fátima acaba provando o gosto amargo da derrota. E desta vez, a humilhação não veio de Odete, mas do próprio César, aquele que ela julgava ser apenas um peão no seu tabuleiro. Sozinha, com as roupas ainda molhadas e a mente fervendo de raiva, Fátima se apoia no tanque, respira fundo e sente as lágrimas queimarem seus olhos. Ela tenta engolir o choro, mas é em vão. O desprezo de César ecoa como uma martelada em sua cabeça. Vou nessa que agora eu sou o Reutemann. Aquilo não era apenas um golpe em seu ego, era uma sentença. Fátima, que sempre se considerou esperta e manipuladora, foi passada para trás por dois jogadores ainda mais frios que ela. Odete, com seu olhar de águia, e César, com sua lábia venenosa, transformaram seu blefe em realidade. O pedido de casamento não era apenas um golpe de teatro, era uma jogada de mestre para humilhá-la publicamente. Ela caminha de um lado para o outro, esfregando o rosto com raiva. Isso não vai ficar assim. Ninguém pisa em mim e sai impune. Sussurra para si mesma, sentindo o gosto da vingança brotar na garganta. Em seguida, pega o celular e começa a vasculhar fotos, vídeos, mensagens antigas de César.
Ela sabe que, em algum lugar, há algo comprometedor. Um áudio, uma imagem, qualquer coisa que possa explodir no colo dele. E de quebra, manchar o nome de